O clima entre nós. Talvez você já tenha ouvido a expressão economia de baixo carbono, algumas vezes nos noticiários de televisão, na internet ou no rádio. Mas você sabe o que significa economia de baixo carbono? Você sabe de qual carbono nós estamos falando? Nós estamos entrando em uma nova era de pensamento sobre o meio ambiente. A pandemia de coronavírus que vivemos há mais de um ano só ajudou a acelerar essa mudança de atitude que já vem acontecendo há alguns anos. Este novo patamar de entendimento, de atitudes, envolve a mudança da forma como os países se desenvolvem, uma mudança no planejamento, estratégias do crescimento das nações, mudança na forma da gente fazer as coisas nas indústrias, nas cidades. A expressão baixo carbono está agora na mesa de quem toma as decisões nos governos, nas empresas, nos investimentos. Ela tem a ver com o futuro de todos nós, com a nossa vida hoje e daqui para frente. Tem a ver com sustentabilidade, com a nossa forma de viver neste planeta que está dando sinais de fraqueza. Para celebrarmos este 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, o podcast O Clima Entre Nós conversa agora com Gustavo Pinheiro. Ele é coordenador do Portfólio de Economia de Carbono Zero do Instituto Clima e Sociedade. O nosso papo é Economia de Baixo Carbono. Gustavo Pinheiro, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade. Olá, para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje e espero que a gente tenha uma boa conversa, um tema que vai afetar muito a economia tanto brasileira quanto de todas as nações ao longo aí dos próximas décadas, dos próximos séculos talvez. Todo mundo está muito preocupado com como isso vai impactar, né, nosso bolso, nossos negócios, nossos salários, nossos empregos. As ramificações são muitas, é uma mudança mesmo de economia geral. Nós saímos aí para a era de carvão, mudamos para o petróleo e agora nós temos um outro patamar para pensar de como é que nós vamos nos desenvolver. Bom, Gustavo, exatamente para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é economia de baixo carbono, afinal de qual carbono nós estamos falando e como é que a gente entende essa expressão baixo carbono. Perfeito. José, é muito importante a gente entender que, né, quando a gente fala em economia baixo carbono, a gente não está falando uma economia, né, o carbono está em tudo, né, ele está em nós, ele está na nossa composição química, né, nós somos feitos de carbono, assim como a gente tem carbono no ar, a gente tem carbono em quase todos os materiais, né. O que a gente quer evitar é a emissão de gases de efeito estufa, né, na atmosfera, e um dos gases que tem um efeito muito grande é o dióxido de carbono, né, o CO2. O monóxido de carbono também tem efeitos, assim como o metano, que também tem composição, né, de carbono. Por isso que a gente sintetiza falando, né, da redução da emissão de gases de efeito estufa, sempre transformando tudo em equivalente de carbono, né? O carbono virou a unidade que a gente usa para medir o quanto que as nações estão emitindo, o quanto que as empresas estão emitindo, e quanto mais carbono tiver acumulado, né, na nossa atmosfera, na forma aí de diversos gases, mais aumenta o que a gente chama de efeito estufa, né, que é essa capacidade do planeta de reter calor, que é o que possibilita a vida no planeta, né, até um certo patamar, possibilitou aqui a gente desenvolver agricultura, ter invernos não tão rigorosos, né, mas a partir de um certo patamar, isso gera impactos muito grandes, né, no clima do planeta, alterações, eventos climáticos extremos, né, secas muito longas, tempestades muito fortes. A gente teve já uma grande seca alguns anos atrás, ali 2015. Agora, né, as manchetes dos jornais novamente, né, voltam a anunciar aí um grande risco de seca, né? A gente tem reservatórios no Sudeste muito baixos, com efeitos na economia, né, efeitos nos preços, né, aumento do preço de energia, que reflete em todas as cadeias quase de produtos. Então, tudo isso se resume aí, né, nessa pequena variável que a gente usa para metrificar tudo, que é o carbono. Então, por isso que a gente fala que é a economia de baixo carbono, que é essa economia onde a gente vai ter que se transformar, né, transformar as nossas matrizes econômicas para a gente emitir menos gás de efeito estufa na atmosfera, reduzir a poluição, né, de carbono na atmosfera, reduzir o aquecimento global, o efeito estufa que é causado por esses gases acumulados,
e assim tentar manter a estabilidade climática, né? E manter aquele clima que permitiu que a humanidade evoluísse, né? Fizesse agricultura, se sedentarizasse nas cidades, né? Se desenvolvesse e chegasse até onde chegamos hoje. O problema é justamente esse excesso que nós começamos a criar com a era industrial para cá, e aí nós estamos chegando num patamar em que você vai mexer, e nós já estamos mexendo, com uma coisa que nos é fundamental, que é a produção de chuva. O nosso planeta, ele é movido à água. Nós só temos essa vida biológica na forma como ela está, porque nós temos água. Um dos nossos maiores problemas, na verdade, é justamente a escassez de água. Aí você mexe na produção de alimentos, na vida das pessoas, nas vidas das cidades, onde passam os rios, você mexe em todas as formas de economia que você tem, toda a produção. Agora, Gustavo, a ideia é diminuir as coisas à base de petróleo. É muita transformação ao mesmo tempo que precisa ser feita para que pessoas que hoje têm aí os seus 10 anos, 5 anos, quando elas tiverem 30, quando elas tiverem 40, elas ainda tenham uma atmosfera com capacidade de manter a sua vida saudável, manter esse planeta saudável, né? Como é que a gente faz essa transição? É complicado, é bem desafiador, né? Alguns líderes mundiais estão dizendo que é quase uma economia de guerra que a gente precisa fazer, né? O próprio presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, tem colocado muito isso, né? Que o mundo tem que fazer um esforço como o esforço que se fez em épocas de guerras mundiais, né? Para que a gente faça essa transformação com a velocidade que é necessária, né? Segundo os cientistas, nós temos uma década, né? Temos ali até 2030 para reduzirmos pela metade as emissões de gases de efeito estufa da economia global. Então, pensar que a gente vai transformar metade da nossa matriz energética, né, que é a grande fonte de emissões em uma década, é muito desafiador. Mas não é algo que a gente não tenha feito em momentos anteriores da história. Se a gente olhar, por exemplo, para a década de 10, a década de 20 do século passado, né? Em 1910 era muito raro você ver um automóvel na rua. A maior parte dos veículos eram de tração animal. Em 1920, né, nas grandes cidades, você tinha, ao longo de uma pequena década, feito essa transição e você já quase não via mais veículos de tração animal, né, que tinham toda uma estrutura ali de cocheiras e tudo mais, e você só via automóveis. Então, essas transformações com grandes breakthroughs tecnológicos, eles acontecem em períodos muito rápidos, quando vários atores se alinham, né, e isso se viabiliza. E é o que a gente precisa fazer agora, né? Precisa ser muito radical. Sim, precisamos ser radicais, mas é também uma grande oportunidade. O mundo hoje passa por um momento de muitos desafios econômicos, né? No Brasil nem se fala, né? Nós estamos com 14% aí de desemprego, mais ou menos, mas a economia global toda sai da crise, né, que foi causada pela pandemia de Covid-19, cambaleante, né? Com o desemprego não está alto só aqui, né? Está alto em muitos países. Então, essa oportunidade de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, ela é também a oportunidade para a gente fazer os investimentos necessários para gerar os empregos, para empregar as pessoas que perderam seus empregos com a crise da pandemia, para reformular os negócios, né, para canalizar um estoque enorme de liquidez global que está parado, procurando por bons negócios para investir, né? A economia global nunca teve tanto dinheiro disponível para investimento na história, né? A resposta que bancos centrais, tanto o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, né, o Fed, e o Banco Central do Japão, os três principais bancos centrais globais, vêm fazendo as crises, desde a crise de 2008, foi injetar liquidez no mercado. E essa liquidez ela está parada nos mercados de ação, nos mercados de títulos, né, na economia monetária. Ela não está aterrissando na economia real, essa que gera emprego, que produz produtos, que gera consumo. E muito disso é porque
o mercado financeiro já está precificando essa transição. Eles já sabem que a transição vai acontecer. Então, se você olha, por exemplo, para as ações de empresas, né, as oil majors, né, de combustíveis fósseis, Exxon, Chevron, British Petroleum, Shell, até mesmo Petrobras, em menor escala, elas ao longo da última década e meia, elas já vêm perdendo participação no mercado. Por outro lado, vem ganhando participação em empresas de energias renováveis, energia solar, energia eólica, principalmente, que já está bastante consolidado, né, e com preços de energia. Hoje a eólica aqui tem o menor custo de geração no mundo, mas elas ainda não têm a escala necessária para absorver todo esse capital. Então, o mercado financeiro hoje procura investimentos e é uma grande oportunidade para empreendedores, né, para quem quer, tanto para quem está empreendendo, quanto para quem está começando a construir sua carreira, procurar esses setores, porque são os setores que vão canalizar aí mais investimentos e com certeza vão ser os vencedores ao longo da década. Gustavo, vamos falar um pouquinho mais dessa transição. Conversando agora com você, eu entendo assim, nós temos algumas esferas de atores de importância diferentes. Todos vão ter a sua importância. É necessário que não só a pessoa comum, mas os governos, quem tem o dinheiro, quem investe, né, todos precisam fazer uma parte nessa história aqui. Por isso mesmo é uma coisa complicada, mas eu queria então que a gente tentasse fazer, por exemplo, assim, uma linha de encadeamento e de mostrar para as pessoas aqui um exemplo de uma transição. Há anos atrás, a ideia era, bom, vamos trocar só o nosso carro, que é só a base de gasolina, por um carro flex. E agora nós temos a outra transição. Eu vou comprar um carro elétrico. Tudo me parece assim muito distante. Então eu queria ver se a gente conseguia fazer um fio para mostrar para as pessoas os patamares que a gente tem, porque são muitos atores nessa transição, né? Claro. Isso é muito interessante, porque, em geral, as pessoas falam assim, a gente tem que mudar nossos comportamentos, né? Como se dependesse só de nós. E muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu gostaria de ter um carro, então, elétrico, né? Queria ter um Tesla, né? Só que você vai ver o preço do Tesla. O Tesla no Brasil custa mais de R$500 mil, né? Não é... impraticável. Impraticável para todo mundo. Claro. Só que a gente tem que ver que, né, acho que essa mudança ela vai ter várias etapas. Por exemplo, na China hoje, né, a China hoje é quem produz a maior parte, né, dos produtos tecnológicos do mundo. Eles produzem já veículos elétricos a $3.500. Não é um patinete, não. É um carro mesmo. Um carro de 4 lugares. Um carro pequeno, um carro compacto para uso na cidade, mas que anda a 100 km por hora, que você pode se locomover normalmente. E eles vendem esses veículos mais baratos disponíveis no mercado chinês por $3.500. Né? Isso dá o equivalente aí a mais ou menos R$18 mil, né? R$19 mil. É bem menos do que o carro mais barato à venda no Brasil, né? Que acho que é o Nissan Quid, que está por R$39 mil. Né? Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas né, esse negócio de carro elétrico é uma coisa para gente muito rica, né? Com um Tesla de 500 mil. Mas já existem no mercado mundial veículos, né, elétricos muito baratos em mercados em desenvolvimento, né? No mercado chinês, no mercado indiano. Eles não estão ainda à venda no Brasil, é uma oportunidade de negócio aí, se alguém quiser importar esses veículos, fazer todo o processo de certificação junto aqui, né, ao Detran e ofertar esses veículos elétricos de baixo custo no Brasil. No caso dos ônibus elétricos, por exemplo, que são veículos que rodam muito, né, em cidades, o Brasil já tem fábricas, né, tem uma fábrica inclusive chinesa instalada em Campinas, no interior de São Paulo, que produz ônibus elétricos. Eles custam um pouco mais caro, né, o investimento, mas depois o custo operacional é muito mais baixo. Então, ao longo da vida do veículo elétrico, ele tende a se pagar, né, e tende a gerar uma economia para o usuário. E vamos lembrar, né, que o primeiro fabricante de veículos brasileiro puro sangue, né, a Gurgel, ali, tinha a fábrica em Rio Claro, ali do lado da minha cidade, Piracicaba, e a Gurgel tinha veículos elétricos, né? Ela tentou, inclusive, entrar no mercado com os veículos elétricos, talvez um pouco antes da maturidade da tecnologia, né? As baterias eram ainda muito pouco desenvolvidas naquela época,
Mas isso não é uma novidade, né? Sempre o primeiro ônibus a rodar no Brasil, no Rio de Janeiro, né, nos anos 20, ele era um ônibus elétrico. Então a gente já teve veículos elétricos, talvez até em mais uso do que a gente tem hoje. Então é uma volta a uma outra rota tecnológica. E aí você colocou uma coisa interessante, Josélia, que é essa questão do etanol. O Brasil tem o etanol, é um combustível limpo. O etanol de cana-de-açúcar, ao longo do ciclo da cadeia toda dele, né, desde o cultivo da cana até a queima no motor a combustão, ele realmente é um combustível de baixa emissão de carbono, né? Pode ser que tenha uma emissão residual, dependendo do processo agrícola, tem algumas usinas que são mais eficientes que outras, mas na média ele é quase empata ali em 0 a 0, né? O que você emite, a cana captura da atmosfera quando ela cresce. Só que o mundo inteiro vai migrar do veículo a combustão, do motor a combustão interna, para o motor elétrico. E o motor elétrico ele é muito mais eficiente, né? O motor a combustão interna ele tem uma eficiência aí de 25%, 30%, né? Só de transformação daquela energia que está guardada no combustível para energia motriz. O resto é perdido na forma de calor, por isso que o motor esquenta, né? E esse calor que ele produz é energia perdida. Então não faz sentido a gente queimar combustível líquido, né? Seja etanol ou seja combustível fóssil, né? No motor do veículo que está rodando, porque a gente está perdendo muito calor ali dissipando. Faz muito mais sentido, inclusive, as usinas fazerem a cogeração de energia lá no lugar. Pode até ser com motor a etanol estacionário de alta performance, que vai ter uma taxa muito, né, maior de aproveitamento da energia daquele combustível, colocar essa energia na rede e você abastecer o seu veículo com energia elétrica, né? Vai sair mais barato para o consumidor, para rodar, e vai sair mais barato de uma perspectiva de alocação eficiente de energia na matriz do país. Então, tem muito mercado para etanol, né? O etanol pode ser utilizado também em células de combustível, né? As células de hidrogênio, para você produzir energia em células de hidrogênio que usam etanol como matéria-prima. Também tem uma taxa de eficiência muito maior do que o motor a combustão interna, porque o mundo inteiro vai transicionar, né? Alguns países já têm meta, 2030, 2035, 2040, não vão mais produzir motor a combustão. E o Brasil não tem nenhum fabricante hoje, né, de motores a combustão brasileiros, são todos estrangeiros. Então, se o mundo inteiro transicionar para motores elétricos, não faz o menor cabimento o Brasil ser o último país aí a sobrar com uma tecnologia do século passado. Ô, Gustavo, quando a gente fala de Brasil, nós somos muito festejados por sermos privilegiados nos nossos potenciais de energia renovável. Então, no nosso parque eólico, que vai crescendo, no nosso parque solar, temos o privilégio realmente de termos uma matriz hidrelétrica. Ela é limpa, tudo bem. O problema é que todos eles dependem das condições climáticas. A mudança de atitude no consumidor final é uma coisa pontual, né? É uma coisa doméstica. Então, tudo bem, você vai usar menos sacolinha de plástico, você vai tentar um emprego perto da sua casa, você vai tentar usar menos o seu carro. São atitudes, sim, a gente pode fazer pressão, a gente pode fazer passeata pelo planeta? Pode. Mas tem a outra esfera, porque assim, as mudanças que nós precisamos fazer para realmente você estancar esse aquecimento, e nós estamos sendo até generosos num 1,5 graus, e se a gente chegar no 1,5, nós já estaremos numa situação muito delicada. E lembrando, nós estamos falando em 100 anos, nós estamos falando em 20, em 30 anos. Então, existe aqui uma mudança que é uma coisa muito maior. A gente tem que falar dos governos. Que tipo de atitude que precisa ser feita? Como é que a gente transita nisso? Me parece que você tem não só atitudes de governo, mas, por exemplo, você tem incentivos, você tem leis que têm que mudar. E me parece também assim, que essas conversas ainda estão meio mornas. Elas estão bastante mornas e a gente tem uma dependência muito... uma dependência do caminho, né? Que é um grande problema, assim... Às vezes mais difícil do que criar o novo é se desvencilhar do velho, né?
E eu acho que a matéria tributária especificamente é um tema muito chave para isso. Tem uma organização que a gente apoia, o INESC, que anualmente eles mapeiam quanto o Brasil deu de subsídios para combustíveis fósseis. E os números são estarrecedores. A gente ainda não tem os dados de 2020 publicados, mas os dados de 2019, que são o último ano, indicam para 95 bilhões de reais em subsídios para a indústria de combustíveis fósseis no Brasil. Em 2018, eram na casa de 85 bilhões, ou seja, aumentou aí 10 bilhões. Isso é mais do que o Brasil vai economizar com a reforma da Previdência que foi aprovada, né? E ninguém está discutindo a necessidade de uma reforma tributária verde, né? Então, estamos aí discutindo a reforma tributária, é uma grande oportunidade para a gente, né, desmontar esses subsídios perversos que fazem com que o Brasil fique aí amarrado a uma agenda, inclusive industrial, né, do passado, produzindo produtos que ninguém mais quer comprar no mundo, né, com tecnologias ultrapassadas, e perca o bonde, né, da história, esse bonde da descarbonização, né, esse bonde da transição para uma economia de baixo carbono. E a gente precisa se modernizar, então a gente precisa modernizar nosso sistema tributário para incentivar justamente os setores que vão ter mais competitividade, que vão gerar mais empregos. A gente precisa capacitar os nossos jovens, né, com as habilidades que os empregos do século XXI vão requerer, né? Não vão mais ser, talvez, a formação no Senai, né, em, sei lá, torno mecânico, né? Talvez hoje o Senai devia estar formando os jovens a aprenderem a programar computadores, né? Que eu costumo brincar que o programador de computadores no século XXI é o que era o operário do século XX. Porque a indústria 4.0 ela é uma indústria onde as pessoas trabalham com máquinas, né? E junto com as máquinas, ela é uma indústria de robôs e pessoas. Você precisa ter pessoas que programam os robôs, que desenham os sistemas, que integram o sistema, né? E essas pessoas precisam ter um outro grau de formação, que não é necessariamente uma formação universitária. Tem muito espaço para formação técnica, mas tecnológica, né? Que não é só carregar saco, operar a máquina, fazer solda. A solda pode ser robotizada, mas você ainda precisa ter alguém que opere, né, esse sistema automatizado. E, infelizmente, todo o sistema educacional brasileiro, todo o sistema de formação profissional no Brasil, ele ainda está preso a uma lógica industrial do século passado. E se a gente não fizer esse salto, né, os americanos chamam de leapfrog, né, o salto do sapo, né, a gente tem que saltar etapas do processo de desenvolvimento, que é o que a China está fazendo, né? A China era um país rural até 3 décadas atrás. Nos anos 70, a China tinha um PIB menor do que o do Brasil, e eles saltaram etapas, investindo pesadamente em educação, em capacitação da sua mão de obra, e em formação universitária também, mas muita formação técnica, tecnológica, e hoje eles são os grandes produtores, né, a grande manufatura de tecnologia do mundo. O Brasil está perdendo a oportunidade, a gente está ficando para trás, é isso que é o mais triste, né? Não é nem que a gente está se negando a entrar na corrida, tem uma corrida climática pela descarbonização das economias e por novas tecnologias, por energia solar, por energia eólica, por motores elétricos, por baterias, por células de combustível, por produção de hidrogênio, por agricultura sustentável, regenerativa, né, que captura carbono no solo, que captura carbono, novos materiais, né, biomateriais, a bioeconomia. São vários novos setores que estão se desenvolvendo no mundo afora. As grandes nações estão investindo pesadamente em ciência, tecnologia e inovação nesses setores. E o Brasil, que estava na frente, nós somos uma potência verde por natureza. Somos o país que mais tem sol. A gente tem vento perfeito. A qualidade do vento brasileiro, ela supera muito a do vento do Mar do Norte, né, de Dinamarca, que tem turbinas lá, mas o nosso vento tem uma qualidade muito melhor que a deles. A gente tem água, temos o país que mais tem recursos hídricos de qualidade. Nós temos biodiversidade, né, que nos possibilita desenvolver biomateriais, fazer pesquisa em biotecnologia, em biofármacos.
E nós estamos nos negando a participar dessa corrida tecnológica porque nós estamos presos a uma agenda ultrapassada, né, de destruir a biodiversidade para plantar commodities de baixo valor agregado, em vez de agregar valor à nossa produção agrícola com bioinsumos. Não todo mundo, né? Óbvio, tem muita gente, e eu conheço muitos produtores que estão hoje produzindo bioinsumos nas suas fazendas, porque já descobriram, com tecnologia da Embrapa, é muito mais barato do que você comprar insumos químicos, né, de grandes produtores mundiais. Mas, infelizmente, as políticas governamentais elas estão completamente ultrapassadas e a gente está incentivando os setores que vão ser os perdedores do século e perdendo a oportunidade de incentivar aqueles que vão ser os vencedores, que vão gerar os melhores empregos, que vão ter as melhores valorizações em bolsa, né, que vão realmente produzir nações ricas ao longo desse século. Nós não estamos mais falando de economia de baixo carbono, de diminuir a quantidade de carbono que a gente joga na atmosfera por causa de pura e simplesmente, eu amo o meu planeta, eu sou legal porque eu penso no meu planeta, não. Nós estamos pensando na nossa vida no futuro. Nesse sentido, qual que seriam as grandes mudanças que aqui no Brasil, talvez as mais urgentes que a gente precisasse fazer para a gente poder botar um pé firme nessa transição em termos de Brasil? Olha, eu acho que, na verdade, a sociedade brasileira está correndo atrás disso e muito. Quando a gente roda qualquer interior do Brasil, é incrível o quanto a gente vê hoje de placas, de propagandas, né, de outdoors aí falando, olha, instale suas placas solares, porque o brasileiro já descobriu que é mais barato gerar energia com placas solares na sua casa do que comprar energia da rede, né, de tão caro que está a energia hoje no Brasil. Justamente por conta da escassez hídrica, né? A crise hídrica faz com que a gente tenha que ligar as usinas térmicas, a energia térmica custa muito cara, então hoje já é mais barato você instalar placas solares. O problema é um pouco como a do carro elétrico, né? Mas, poxa, aí eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro para comprar essas placas, e então hoje a gente já tem, por exemplo, bancos que estão oferecendo financiamento, né? Crédito para a compra de placas solares. Elas se pagam aí entre 5 e 8 anos, dependendo da região que você está do Brasil, né? Regiões que têm mais insolação e que o preço da energia é maior, elas se pagam mais rápido. Regiões que têm menos sol ou onde o preço da energia é mais baixo, elas levam um pouquinho mais para se pagar. Mas entre 5 e 8 anos você paga as placas, só com o que você economiza na conta de luz. E tem muito brasileiro, Brasil afora, tanto empresários quanto pessoas físicas, que estão descobrindo que fazer essa transição é um bom negócio. Eu também sou muito otimista em relação apesar das barreiras que a gente tem, né, das barreiras tributárias, da dificuldade que é empreender no Brasil, que o Brasil vai fazer esse salto tecnológico e vai participar dessa corrida pela descarbonização da economia. A gente já vê muitos fundos de investimento que estão começando a olhar para isso. Então a gente deve ver um fluxo de capitais também, né, aí que vão abastecer empreendedores que têm excelentes ideias e que precisam do capital necessário aí para tirar suas ideias do papel e colocar os seus produtos no mercado. Eu acho que no setor agrícola a gente vê muita coisa interessante, né, toda a área de bioinsumos, com fungos, com bactérias, com insetos, né, que ganha bastante força e que é caminho aí para você partir para uma agricultura de baixo carbono de alta tecnologia, que reduz os custos da produção agrícola, aumenta a produtividade e possibilita a independência do produtor em relação a fornecedores de insumos, né, que são o grande custo da agricultura, né, hoje. Eu vejo também que na agricultura essa busca por produtividade leva à adoção tecnológica e tem uma nova geração, né, assumindo o campo brasileiro que é quase viciada em inovação, né? Então, a agricultura de precisão, que há 15 anos era uma coisa, né, que era quase uma ficção científica, muito poucos produtores, só os grandes, né, faziam. A gente vê hoje aí empresas de startups, né, muitas startups de agrotech que produzem dados, que ajudam você a prever
quando vai chover, saber quando você tem que plantar, colher, monitorar a sua plantação com sensores, né, drones. Assim, a inovação está vindo de todos os lados. Então, eu acho que assim, apesar das políticas públicas, apesar dos incentivos perversos que nos seguram no passado, tem uma geração de brasileiros que está fazendo essa revolução acontecer de fato, né, que está colocando aí produtos inovadores no mercado. Na parte de energia, especificamente, eu acho que é onde está mais resolvido, sabe? Porque a gente tem ainda desafios, principalmente regulatórios, né? A nossa regulação ela foi feita para um modelo onde as hidrelétricas elas operam como a base da energia do sistema. Então, a primeira energia que a gente gera é a hidrelétrica. Para a gente colocar muita energia renovável na matriz, né, principalmente eólica e solar, que são as fontes intermitentes, né, porque a placa solar não gera energia à noite, né, porque não tem sol. E o aerogerador, né, o catavento ali, que faz a geração eólica, ele precisa de vento. Então, quando para de ventar, também não gera. Então, para a gente conseguir aumentar bastante a capacidade de eólica e solar na nossa matriz elétrica, a gente precisa mudar a forma como a gente opera. A gente tem que pegar o sistema de hidroelétricas e usar ele como a bateria do sistema. Então, primeiro eu deixo tudo que for eólica e solar gerando o tempo inteiro. Sempre que ela puder, ela vai pôr energia no sistema. E eu uso o reservatório como uma pilha. Sempre que eu não preciso, eu guardo água, subo o nível do reservatório. À noite, ou quando eu não tenho vento, aí eu abro ligo as turbinas das hidrelétricas e eu uso isso como a bateria do sistema. Isso seria a forma mais eficiente, né? E a gente aí ia depender muito pouco de geração térmica, se a gente mudasse a regulação, permitisse que o operador nacional do sistema elétrico utilizasse as hidrelétricas com reservatório como baterias do sistema. São baterias gigantescas, né, baterias de água, e são as baterias mais baratas, né, muito mais barato do que instalar baterias de lítio nas nossas redes elétricas. Mas isso é um desafio de regulamentação, né, um desafio de política pública. A gente até tem fábrica de energia solar, né, em Minas Gerais, com tecnologia brasileira, diga-se de passagem, a Sanil, investimento do BNDES e de pesquisadores brasileiros. A parte eólica também, a gente tem produção de componentes no Brasil, né? Tem fábrica de pás no interior de São Paulo, tem fábrica de componentes elétricos no sul do Brasil, né? São cadeias que a gente se beneficia também, né? Então, acho que é um grande desafio de alinhamento de interesses aí para a gente conseguir romper essas barreiras do passado e destravar esse futuro promissor que o Brasil tem tudo para surfar essa onda verde, né? O Brasil é o país mais competitivo nessa economia de baixo carbono. Só falta a gente querer. Bom, então, olha, o nosso desejo agora é que realmente as pessoas nos ouçam aqui e que repensem suas vidas nos diferentes níveis, nós como consumidores normais, como empresários, como investidores, como pessoas do governo que vão tomar decisões, mas a gente realmente precisa mudar a nossa cabeça. Não é fácil, mas a história de que nós estamos encrencados com o aquecimento global não é ficção. Bom, Gustavo Pinheiro, eu tenho muito a agradecer aqui a sua participação e deixo aqui um espaço agora para as suas palavras finais. Obrigado, Gisele. É um prazer para mim participar aqui do programa. Espero que tenha sido útil aí para os nossos ouvintes. Eu fico à disposição sempre que você quiser conversar também. E quero deixar realmente essa mensagem de otimismo e da grande oportunidade que a descarbonização da economia global é para o Brasil, né? O Brasil ele tem que entender a sua vocação e entender que essa é a grande questão de competitividade global do século XXI, repensar suas políticas e ajudar o empreendedor brasileiro que já está tentando fazer essa transição, né, facilitar a vida desse empreendedor que está correndo atrás de energia mais barata, limpa, de fontes
né, de insumos biológicos, enfim, todas as cadeias da vida, todas as cadeias que contribuem para que a nossa economia fique mais limpa, mais produtiva, com melhor custo e mais rentabilidade. Quando nós falamos em carbono zero, diminuição do uso de carbono, nós estamos falando no final da linha na nossa vida. Na atmosfera que envolve o nosso planeta, estamos falando do ar que nós respiramos, estamos falando da chuva que cai para nós, da água que nos sustenta. E você, caro ouvinte, eu espero que tenha aproveitado esse conteúdo e que pense na frente, pense no que será daqui a 20 anos. Qual é o planeta que nós queremos? Qual é a atmosfera que nós queremos para que essas crianças que estão aqui hoje vivam daqui a 20, 30 anos? Eu fico por aqui. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.